Olá, nós estamos aqui hoje para fazer o resumão da Fazubra e aí nós vamos começar com a mesa do dia 23 de maio, que foi aquela mesa horrorosa que nós tivemos, né? Menos de 30 minutos de reunião, onde fomos surpreendidos com o secretário Feijó dizendo que as nossas pautas que estavam na mesa do GT do MGI não seriam encaminhadas, né? Primeiro, ele nos disse que nós havíamos tido um ganho extraordinário, e isso aí, vamos concordar com eles, né, gente? Foi mesmo, mas não foi o MGI que nos deu, né? Foi os nossos reitores e o MEC que fez a nota técnica, né, pela CNSC lá, abordou as nossas acelerações, e hoje o pessoal está aí, ó, já no contra-cheque com as acelerações. Então, é importante, né, esse ganho, mas naquela mesa nós saímos de lá muito frustrados. E, a partir daí, começamos a fazer a construção da plenária da Fazubra. Mas, antes disso, nós também tivemos a reunião do dia 12 agora de junho, que foi a Mesa Nacional de Negociação Permanente. É nessa que estão as nossas pautas gerais. Entre elas, que está prioritária, são os benefícios. Nesta mesa, a gente ainda não abordou as nossas pautas, mas o governo nos chamou para poder falar da reforma administrativa. E, gente, a reforma administrativa é muito importante que a gente faça uma luta forte contra ela, porque vai nos atingir muito fortemente como servidores públicos, né? E aí, então, nós tivemos a nossa plenária da Fazubra, que eu vou dividir aqui o informe também com as minhas companheiras Loiva e Ivanilda, né? A plenária aconteceu 13, 14 e 15, né? E nós tiramos uma série de encaminhamentos. Então, as meninas vão me ajudar aqui, os encaminhamentos da plenária. Quem vai primeiro? Não, é só lá então, né, ressaltar essa questão da mesa que nós tivemos com o MGI, onde a gente tem pautas extremamente relevantes lá, tais como a questão do reposicionamento dos aposentados, né, as próprias 30 horas que a gente diz que o MGI confiscou da mesa do MEC, porque é lá que nós entendemos que deveria, que deve dar todo o processo negocial, colocar e ratificar o quanto, e nós já fizemos isso até paralelamente ali, conseguimos articular uma mesa com o secretário da CESU do MEC para colocar o descontentamento da forma com que uma mesa se deu, que encerrou, sem que o governo, inclusive, apresentasse, né, as narrativas que ele diz de que não pode, que tem problemas jurídicos, ou seja lá financeiro, né, então todos os estudos técnicos, que quando se vai encerrar uma mesa, ela não pode ser unilateral, primeiramente não pode ser unilateral. Segundo, quando você encerra um processo negocial, você tem que apresentar as argumentações jurídicas sobre todas as pautas que lá estavam elencadas, e o governo não faz isso, não fez isso. Então, novamente, assim, lamentar, este processo não é o que nós entendemos de negociação. Negociação, ambas as partes, elas têm que colocar os seus contra-argumentos. Não, acho que só para ratificar o quanto isso nos impactou e quanto isso não ajuda no processo de uma relação democrática entre uma entidade sindical e o governo. E então, a própria plenária, né, ela vem discutindo, ela discutiu, ela teve como seu arcabouço de debate toda a questão do termo de acordo, do descumprimento do termo de acordo, e também agora aí com essa trágica situação que nós estamos vivenciando, que está sobre as nossas cabeças, do conjunto dos servidores públicos, não só federais, estaduais e municipais, que é a questão da reforma administrativa. E todo o nosso debate de conjuntura foi dentro, né, desses dois prismas, né, o nosso termo de acordo também dessas ameaças que vai ameaçar não só o nosso trabalho enquanto técnico administrativo, mas enquanto universidade, e que então desencadeou, né, toda a necessidade de nós estarmos continuando o nosso processo de luta, né? Inclusive a gente saiu aí a manutenção do estado de greve e intensificar
né, as nossas mobilizações nas nossas entidades sindicais, a importância de a gente ratificar isso, que é importante para que nós possamos, inclusive, tentar até abrir processo negocial e aí nos organizar para o conjunto, né, não só a FASUBRA, porque eu acho que é importante que quando a gente trata de reforma administrativa, não é só a FASUBRA que está envolvida nesse processo, mas está articulando várias e várias ações com o conjunto das entidades sindicais da educação e também do próprio FONASEF, e também tentar articular regionalmente aí nos seus estados com o estado e município, né? Porque é uma luta que não é isolada, que não é só nós, enquanto FASUBRA, base da FASUBRA, que vamos ter condições de enfrentá-la sozinha. É preciso uma articulação de todo mundo para que a gente possa ter condições aí de combater. Então, essas articulações aí eu passo para a Ivanildo para complementar as nossas políticas de encaminhamento de luta, e qualquer coisa a gente vai estar aí complementando caso ficar faltando algum encaminhamento nosso nessa plenária. Tivemos uma plenária muito importante, participativa, com 169 delegados e delegadas de todo o país, que apontaram uma necessidade de fortalecimento no estado de greve e na construção da greve. Então, a gente sai com um calendário com muita mobilização colocada. E aí precisamos que vocês, técnico administrativo, nas bases, façam a implementação do que foi aprovado na plenária. Porque só acontecerá a luta se vocês realmente fizerem na base. Então a gente precisa que o dia 26 de junho, que já saiu como um dia nacional de luta, seja uma paralisação muito forte. Desde a visibilidade que a gente precisa, com as ações junto aos professores, estudantes, porque a pauta ela traz a luta contra o corte no orçamento das instituições federais, traz a luta contra a reforma administrativa e pelo cumprimento integral do nosso acordo. Julho também traz uma jornada de luta de 48 horas. Nós vamos estar encaminhando nos IDs da FASUBRA, nos informes de direção que vocês encontram no site da FASUBRA. Nós vamos estar encaminhando toda a organização dessa luta. Sai dessa plenária também o compromisso de fazer uma grande articulação com o conjunto dos servidores na luta contra a reforma administrativa. Então, a FASUBRA tirou uma comissão, que essa comissão tem essa tarefa, de organizar atividades para que a gente possa, de maneira organizada, enfrentar mais esse ataque contra o serviço público. Também é preciso dizer que a gente já saiu dessa plenária com outra plenária marcada, que é do início de agosto, uma plenária presencial que vai discutir o indicativo de greve. E, caso seja necessário, teremos também uma plenária em julho, uma plenária virtual, que ela vai ter a pauta específica para discutir a reforma administrativa. Então, essa plenária ela apontou, mais uma vez, como sempre fizemos, a necessidade de uma resistência, de uma força. E a gente precisa organizar essa resistência na base. Nós estamos muito insatisfeitos com tudo que foi colocado. Foram atividades intensas que provaram que a gente precisa de muita mobilização. Então, a conjuntura, que também é importante reafirmar, que a gente sai com um documento de análise de conjuntura que trata das questões internacionais, nacionais, que aponta o caminho dos trabalhadores e trabalhadoras na luta, inclusive participando do plebiscito popular, que está discutindo a questão da carga horária 6.1, que está discutindo a taxação das grandes fortunas. Então, a gente precisa participar dessas atividades, procurar a população e fazer com que a gente consiga envolver todos os trabalhadores e trabalhadoras nessa luta. Então, a plenária encaminhou e vocês agora têm que dar conta do que nós aprovamos, porque nós precisamos de resistência na base e quem faz essa resistência são os trabalhadores e trabalhadoras. Então, boa luta para todos nós e vamos seguir lutando contra a reforma administrativa pelo cumprimento integral do acordo. E nós também não podemos deixar, né, de dizer que a plenária também aprovou que os trabalhos da CNSC estão autorizados para continuar. Por que a plenária aprovou isso? Porque hoje tudo que está relacionado ao trabalho executado pela CNSC, ele está no termo de acordo. E aí, então, a gente não podia correr o risco de paralisar uma dezena de trabalhos que está sendo feito lá. Inclusive, na semana passada, nós também tivemos a reunião da CNSC, na qual fez o fechamento
dos decretos que são necessários irem para o MGI. E um desses decretos é o do RSC, né? Infelizmente, lá a gente perdeu na votação com uma das entidades, né, da bancada sindical votando junto com o governo para que os nossos doutores não estivessem no RSC. Mas a FASUBRA vai continuar nessa luta e vai tentar reverter isso mais para frente. Mas é importante dizer, o trabalho da CNSC não vai ser paralisado por essa quebra de acordo que foi feita pelo MGI, porque são pautas complexas, todas ligadas à nossa carreira, e é importante que ela permaneça nesse trabalho. E aí também, para não deixar, né, meninas, de citar, nós tivemos também um encontro, né, de mulheres, o Encontro Nacional da FASUBRA, foi um encontro belíssimo, com mais de 100 mulheres de todo o país, que esteve aqui em Brasília com a gente no dia 6 e 7, agora de junho, né? As nossas coordenadoras da Coordenação da Mulher Trabalhadora, a Rosângela Costa e a Bianca, fizeram um excelente trabalho, fizemos uma discussão importantíssima lá no grupo e, como encaminhamento, né, a direção colocou que vai fazer um seminário de assédio moral e assédio sexual, que será em setembro. Então, a direção está fazendo aí todo o trabalho, né, necessário, e o encontro foi muito bom. Eu estive presente, Ivanilda também. Infelizmente, Loiva estava com atividades lá na base dela, não pôde comparecer, mas Crisolda fez a representação e a FASUBRA, mais uma vez, fez um trabalho belíssimo com as mulheres, né? E aí a gente vai para o encerramento, né, aqui desse nosso resumo da semana. Foi uma semana muito profícua, de muito trabalho, né? Reunião de direção plenária, CNSC. Então, a gente deixa aqui Brasília amanhã. Não podemos esquecer, né, meninas? Amanhã tem a audiência da reforma administrativa. Estaremos lá, não no grupo de trabalho, mas vendo a reunião, tentando intervir, né? Como nós já dissemos aqui, a reforma administrativa vai nos pegar em cheio, temos que fazer essa luta contra a reforma administrativa mais uma vez. A gente já barrou uma vez, esperamos que a gente consiga barrar de novo e precisamos que todos estejam junto com a gente nesta luta contra a reforma administrativa, ok? Então, uma boa semana. Só salientar aí, Cristina, que quanto a essa questão da reforma administrativa, nós tiramos ontem na plenária, não para participar em grupo de trabalho, mas que estejamos, como no caso nessa audiência, em fóruns, inclusive colocando a nossa contrariedade lá. E, inclusive, se for preciso, a gente vai estar fazendo a mesma coisa da época da PEC 32, né, que a categoria possa vir com sua representação aqui para a gente estar acionando parlamentares fazendo a nossa luta aí, porque realmente se a reforma passar, toda a perspectiva de debate de carreira, por exemplo, né, que é uma questão que a gente faz muita luta, nós vamos estar impedidos. Então, acho que a hora, como a Ivanilda falou e a Cristina reforçou, a categoria ela precisa se organizar, se movimentar, porque não é uma direção só que vai conseguir enfrentar. Necessita de todo mundo junto, né, de todas as pessoas e principalmente da nossa base entender, né, que é necessário se organizar. E sem luta e sem organização a gente não vai conseguir barrar ou vencer qualquer projeto aí que venha retirar direitos da nossa categoria. Então, acho que foi uma semana intensa e com certeza mais luta vai ter e nós precisamos nos articular e a categoria precisa responder ao chamado das orientações que houveram da nossa plenária. Não, só para contribuir, tem algumas demandas, né, como ofício que a gente tem encaminhado, importante, tem todo mundo acompanhando nas redes sociais, né, a posição do MGI em relação aos médicos veterinários. Então, a gente encaminhou ofício cobrando do Feijó aquele posicionamento, que não é verdade, que nós, enquanto FASUBRA, discutimos na mesa, qualquer exclusão de qualquer
cargo da nossa carreira. Encaminhamos também para o MGI uma cobrança de forma efetiva sobre o resultado da reunião, que foi colocado não e colocado como que estava sendo feito, tinha sido feito análise e estudo. Então, a gente também encaminhou ofício cobrando resposta do MGI. E vai ter um encontro jurídico também, né, que vai tratar dessas questões aí, inclusive os médicos veterinários, ainda toda a nossa pauta, esse estudo técnico. Então, a gente está se movimentando aí, inclusive do curso de formação, né, que o pessoal pediu, né, na necessidade sobre a própria reforma administrativa, que tinha como encaminhamento, que muitas vezes a base não entende, não compreende o que se dá, então a gente vai estar fechando aí, já paralelo aí. São muito calendário de lutas, né, que acho que a categoria tem que acompanhar e responder de fato. Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrar aqui e o nosso encerramento mais uma vez, a FASUBRA vai para a luta contra a reforma administrativa e nós precisamos que a categoria esteja junto com a gente, porque juntos somos mais fortes. Só a luta muda a vida. Só a luta muda a vida.